A cidade de Valdéria sempre foi conhecida por suas lendas sombrias. Aninhada entre montanhas e envolta por florestas densas, parecia um lugar parado no tempo. Mas havia uma história em particular que assombrava gerações: a lenda do relógio fantasma. Diziam que a torre central da cidade, uma estrutura gótica que já fora o orgulho dos moradores, escondia um segredo terrível. O mecanismo que movia o antigo relógio havia parado há mais de um século, no exato momento da virada de ano de 1899 para 1900. Desde então, qualquer tentativa de restaurá-lo terminava em tragédia. Os mais velhos contavam que o relógio não estava quebrado, ele simplesmente escolhera parar. E quando o mostrador marcava meia-noite em um ano novo, algo inominável despertava. Ainda assim, com o passar do tempo, a lenda foi relegada às memórias dos mais supersticiosos, enquanto os jovens a transformavam em motivo de zombaria. Foi assim que um grupo de 5 amigos decidiu que não havia maneira melhor de celebrar o Ano Novo do que explorando a Torre Proibida. Eles eram Luiz, o líder confiante e cético; Clara, a racional do grupo; André, sempre em busca de emoções fortes; Mariana, a mais supersticiosa; e Rafael, o cinegrafista amador, que planejava transformar a aventura em um vídeo viral. Na tarde do dia 31 de dezembro, o grupo reuniu lanternas, cordas e câmeras. Mariana hesitou ao atravessar os portões enferrujados que cercavam a torre. "Vocês têm certeza disso?" perguntou ela, sua voz tremendo. "Você já ouviu as histórias. Ninguém que mexe com esse relógio sai ileso." "São só histórias para assustar crianças", respondeu Luiz, acendendo sua lanterna e sorrindo com desdém. "Além disso, imagina quantas visualizações a gente vai conseguir com esse vídeo. Ano Novo na Torre Amaldiçoada. É sucesso garantido." Mariana suspirou, mas seguiu os amigos para dentro da estrutura. O ar ali era diferente, denso, quase sufocante. Cada passo ecoava de forma sinistra, como se algo invisível os observasse. "Vocês sentiram isso?" perguntou Clara, interrompendo o grupo. Parece que o ar ficou mais pesado. Rafael, sempre com a câmera em punho, capturava tudo. "É isso que vai tornar o vídeo ótimo. Atmosfera, suspense, isso é ouro puro." Eles subiram degrau após degrau da escadaria em espiral. As paredes, cobertas de musgo e rachaduras, pareciam contar histórias de um passado esquecido. Mariana murmurava orais em voz baixa, enquanto André fazia piadas para aliviar a tensão. Quando finalmente chegaram à sala principal onde o mecanismo do relógio estava, o grupo foi recebido por uma visão ao mesmo tempo majestosa e aterrorizante. O mostrador do relógio, grande e imponente, parecia observar cada um deles. As engrenagens, apesar de enferrujadas, emitiam um leve zunido, como se estivessem prestes a se mover. "Impressionante!" exclamou Rafael, ajustando sua câmera para captar cada detalhe. "Este lugar é incrível." Clara se aproximou do mecanismo, examinando-o com curiosidade. "Isso é estranho. Está completamente parado, mas ainda emite som. Parece vivo." Mariana deu um passo para trás, seus olhos arregalados. "A gente não devia estar aqui. Esse lugar tem algo errado." De repente, o primeiro sino tocou. Era cedo demais para meia-noite, mas o som ecoou pela sala com uma intensidade sobrenatural. Todos congelaram. "O que foi isso?" perguntou André, tentando soar despreocupado, mas sua voz traiu o medo. Os sinos tocaram novamente, desta vez 2 vezes. O zunido das engrenagens aumentou e o mostrador brilhou em um tom pálido. O grupo olhou em volta, procurando uma explicação racional, mas nenhuma fazia sentido. Luiz tentou rir. "Deve ser algum tipo de mecanismo automático. Vocês sabem, coisa de engenharia antiga." Mas antes que pudesse terminar, o terceiro toque soou. Dessa vez, o som trouxe consigo sussurros indistintos, vindos de todas as direções. Rafael girou sua câmera, tentando capturar a fonte dos sussurros,
mas tudo o que encontrou foram sombras dançando nas paredes. Clara deu um passo à frente, tentando entender o que estava acontecendo, mas tropeçou em algo. Quando ela olhou para baixo, viu um objeto que a fez prender a respiração. Um relógio de bolso, perfeitamente conservado, marcando meia-noite. Alguém deixou isso aqui? Perguntou, levantando o objeto para os outros verem. Mariana gritou. Não toca nele. Tarde demais. No instante em que Clara tocou o relógio, as engrenagens da torre começaram a girar, emitindo um som ensurdecedor. As luzes das lanternas piscavam, e os sinos tocaram incessantemente, como se anunciando algo terrível. Então, uma voz ecoou, baixa e gutural, mas clara o suficiente para ser entendida. Vocês foram escolhidos. O tempo deve ser alimentado. A sala se transformou. O teto parecia desaparecer, revelando um céu noturno repleto de estrelas que não eram deste mundo. As paredes pulsavam como se estivessem vivas, e sombras humanoides emergiam, sem olhos, mas com bocas que se contorciam em sorrisos macabros. Luís tentou liderar o grupo em direção à escada, mas a porta havia desaparecido. Eles estavam presos, e o relógio, agora brilhando intensamente, começou uma contagem regressiva. Temos que sair daqui, gritou Rafael, sua voz desesperada. Mas ninguém respondeu. Cada um deles estava paralisado pelo terror. O relógio marcava exatamente 11h59. Quando chegar a meia-noite, sussurrou Mariana, suas palavras entrecortadas pelo medo. Nós não estaremos mais aqui. O primeiro minuto de horror estava apenas começando. O zunido das engrenagens não parava. Era como se a torre inteira estivesse viva, e o ritmo cadenciado do mecanismo ressoava em seus ossos. Clara apertava o relógio de bolso contra o peito, como se fosse a única coisa que pudesse protegê-la. Luís se aproximou dela, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Por que você tocou isso? Gritou ele, segurando os ombros dela com força. Você nos condenou. Eu não sabia, respondeu Clara, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era só um relógio. Mariana interrompeu a discussão. Não é só um relógio. Isso é um portal. Ele liga o nosso mundo a alguma coisa que não devia existir. De repente, as sombras humanoides que antes se contorciam nas paredes começaram a se aproximar, suas bocas emitindo um som que lembrava risos distorcidos. André puxou Rafael pelo braço. Você trouxe as cordas. Não trouxe. Podemos usá-las para descer pela lateral da torre. Rafael balançou a cabeça, sua expressão vazia. As cordas sumiram. Eu as deixei no canto da sala, mas elas não estão mais lá. O relógio de bolso brilhou intensamente, e o ponteiro dos segundos deu seu primeiro movimento, emitindo um estalo que reverberou pela sala. Clara caiu de joelhos, gritando de dor enquanto segurava o objeto. Ele está me mostrando coisas, disse ela, entre soluços. Coisas horríveis que acontecerão se não fizermos algo. Luís a puxou de volta para cima. O quê? O que você viu? Sangue, morte, e o tempo se desfazendo. É como se o mundo estivesse rachando. Nesse momento, um novo som preencheu a sala. Passos. Mas não eram humanos. Eram lentos, metódicos, e cada batida parecia se alinhar com os estalos do relógio. Das sombras, uma figura emergiu. Usava um manto escuro que parecia feito de escuridão pura, e em suas mãos segurava um bastão com um mostrador de relógio no topo. A figura falou, sua voz como metal sendo arrastado contra a pedra. Vocês são as engrenagens agora. Cada um de vocês é uma parte deste mecanismo. E, como o tempo, vocês também devem ser sacrificados para que ele continue. Rafael tentou correr, mas a figura levantou seu bastão, e ele congelou no lugar, seus olhos arregalados em puro terror. Luís gritou, mas nenhum som saiu. Mariana caiu de joelhos, rezando desesperadamente. Clara, ainda segurando o relógio de bolso, sussurrou. Existe um jeito de parar isso.
Mas alguém tem que ficar. A sala mergulhou em um silêncio aterrorizante, quebrado apenas pelo som das engrenagens e dos passos lentos da figura. O ambiente na sala pulsava como um organismo vivo, sufocando os amigos com uma presença opressiva. As engrenagens agora giravam furiosamente, cada movimento parecendo arrancar segundos da própria realidade. O relógio de bolso, brilhando em um vermelho quase pulsante, continuava a contar os segundos que restavam antes da meia-noite. Mariana, tremendo e murmurando orações entrecortadas, finalmente olhou para Clara. Seus olhos estavam repletos de lágrimas e medo, mas também de algo que parecia ser resignação. Você disse que alguém tem que ficar, não é? Perguntou, sua voz vacilando, mas firme. Clara hesitou. Foi o que eu vi, mas não sei o que isso significa exatamente. Se alguém se sacrificar, talvez possamos escapar. Luiz balançou a cabeça violentamente. Isso é loucura. Ninguém vai ficar aqui. Precisamos de outra solução. Precisamos achar uma saída. Não há outra saída, Luiz. Mariana gritou, sua voz ecoando pelo salão. Você não vê? Este lugar está vivo. Ele nos trouxe aqui para isso. Enquanto discutiam, a figura encapuzada continuava a avançar, seus passos ressoando como golpes de martelo. Rafael, ainda congelado no lugar, parecia tentar falar, mas sua boca permanecia imóvel, como se estivesse presa por fios invisíveis. Seus olhos, no entanto, estavam arregalados, transbordando pavor. Se ninguém escolher, o relógio escolherá por vocês, disse a figura sombriamente, sua voz reverberando como trovão. André, em um gesto de desespero, correu para o mostrador do relógio na parede. Ele puxou uma das engrenagens, tentando interromper o movimento frenético do mecanismo. No entanto, no instante em que seus dedos tocaram a peça, um grito estridente encheu o ar, e ele foi jogado para trás como se uma força invisível o tivesse atingido. Você não pode parar o tempo, mortal, disse a figura, agora erguendo seu bastão em direção ao grupo. Mas pode escolher como ele será pago. André, caído no chão, segurava o braço, que agora parecia queimado, como se tivesse sido marcado pelo toque do relógio. Ele olhou para os outros, o desespero evidente em seu rosto. Isso não é real, murmurou, sua voz quase inaudível. Mas Clara sabia que era real. O relógio de bolso parecia conectado a ela de alguma forma. Ela sentia cada segundo que passava como uma punhalada em sua mente, imagens horríveis de destruição e caos invadindo seus pensamentos. Ele quer mais que tempo, Clara disse, quase como se estivesse falando consigo mesma. Ele quer vida. A figura parou de avançar, sua presença preenchendo a sala com um frio que fazia os ossos doerem. Ela apontou para o relógio de bolso na mão de Clara. O tempo exige sua engrenagem final. Escolham quem será. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Os amigos se entreolharam, o terror estampado em cada rosto. Luiz começou a andar de um lado para o outro, murmurando palavrões e negando a realidade da situação. Mariana, por outro lado, ajoelhou-se, os olhos fixos na figura. Eu ficarei, disse ela, sua voz trêmula, mas resoluta. Não, gritou André, tentando se levantar. Você não pode fazer isso. Nós vamos encontrar outra maneira. Não há outra maneira. Ela respondeu, quase gritando. E se ninguém escolher, todos nós morreremos. Talvez isso seja suficiente para salvar vocês. Clara começou a chorar. Não, Mariana, não precisa ser assim. Deve haver outra coisa que possamos fazer. A figura avançou novamente, agora a poucos metros deles. A escolha deve ser feita antes da meia-noite, disse ela, apontando para o relógio, que agora marcava 11h58. Luiz olhou para o relógio e depois para Mariana. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Rafael, ainda imóvel, começou a soluçar,
seus olhos implorando aos amigos que fizessem algo. Mariana se levantou lentamente. Ela caminhou até Clara e segurou o relógio de bolso. Cuide deles, por favor, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Antes que Clara pudesse responder, Mariana entregou o relógio para a figura encapuzada. O brilho intenso do objeto pareceu engolir a sala inteira. Quando a luz diminuiu, Mariana estava de pé diante da figura, que agora a segurava pelo ombro. O tempo foi alimentado, disse a figura, em tom final. Vocês podem ir. A sala começou a mudar novamente, as paredes voltando ao normal, as sombras desaparecendo. A porta, que antes havia sumido, reapareceu. Mas Mariana não estava mais lá. Os amigos restantes correram para a escada, descendo o mais rápido que podiam. O relógio de bolso havia desaparecido, assim como a figura encapuzada. Quando finalmente alcançaram o lado de fora, os sinos da torre soaram uma última vez, marcando meia-noite. No céu, fogos de artifício explodiam, celebrando o novo ano. Mas para Clara, Luís, André e Rafael, nada parecia digno de celebração. Eles sabiam que haviam deixado algo para trás. Alguém, ao longe, na janela mais alta da torre, eles jurariam ter visto uma silhueta. Uma mulher, olhando para eles, com um relógio brilhando em suas mãos. Mariana. O relógio no centro da sala marcava 11h59 com um brilho sinistro que parecia pulsar com cada batida do coração dos sobreviventes. As sombras ao redor dançavam, cada vez mais próximas, enquanto a figura encapuzada permanecia imóvel, como um juiz aguardando o veredicto final. Se ninguém escolher, disse a figura, com uma voz que reverberava como trovão, o tempo tomará a sua decisão. Clara apertava o relógio de bolso contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sentia a conexão com o objeto, como se ele estivesse tentando comunicar algo diretamente a ela. Mariana, ainda ajoelhada, ergueu o olhar, determinado. Não há mais tempo para hesitar. Eu vou ficar. Sua voz era trêmula, mas firme. Luís avançou em direção a Mariana, segurando-a pelos ombros. Você não precisa fazer isso. Deve haver outro jeito. Devemos lutar contra isso juntos. Você viu o que aconteceu com André quando tentou interferir. Retrucou Mariana. Não podemos lutar contra isso. O relógio precisa de uma vida, e eu estou disposta a dar a minha para salvar vocês. A figura encapuzada se aproximou lentamente, seu bastão emitindo um brilho sombrio. O sacrifício deve ser voluntário, para que o equilíbrio do tempo seja mantido. Clara deu um passo à frente, interrompendo a figura. E se o relógio não precisar de apenas uma vida? Todos olharam para ela, confusos. Talvez o tempo exija algo maior. Não podemos entregar todos nós, exclamou Rafael, que havia recuperado a mobilidade, ainda tremendo. Clara olhou para Mariana e Luís, o rosto de ambos carregado de medo e resignação. Eu vou ficar com ela. O tempo tomou mais do que deveria de todos nós. Se 2 vidas forem necessárias, que seja. Mariana tentou protestar, mas Clara segurou sua mão. Se for você sozinha, pode não ser suficiente. Isso não é só sobre o relógio. É sobre algo maior, algo que precisamos parar. O relógio marcava 11h59 e 30 segundos. O som das engrenagens agora era ensurdecedor, e as sombras humanoides começaram a fechar o círculo ao redor deles. A figura encapuzada ergueu o bastão. A escolha está feita? Perguntou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Clara e Mariana assentiram em uníssono. Elas deram as mãos e se aproximaram do centro da sala, onde o relógio principal brilhava intensamente. A figura estendeu o bastão em direção a elas, e o brilho do relógio atingiu um ápice que cegou os outros presentes. O sacrifício será aceito. A voz da figura soou como um eco distante enquanto o tempo parecia congelar por um momento eterno. Quando a luz desapareceu, Clara e Mariana não estavam mais lá.
O relógio de bolso caiu ao chão, intacto, e o grande mostrador da torre agora marcava exatamente 0 hora. A sala estava em silêncio absoluto, as sombras dispersas, e a figura encapuzada havia desaparecido. Luís, Rafael e André, ainda atordoados, olharam ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Rafael se ajoelhou, pegando o relógio de bolso. Elas salvaram a gente, disse, com a voz embargada. Mas a que custo? Luís olhou para a janela da torre. Ao longe, fogos de artifício explodiam no céu, celebrando o novo ano. Ele não sentia vontade de comemorar. Algo havia mudado profundamente dentro dele. Precisamos sair daqui, disse André, quebrando o silêncio. Não podemos deixar isso acontecer de novo. Enquanto os três desciam as escadas da torre, o relógio de bolso começou a emitir um leve tic-tac. Rafael olhou para o objeto em sua mão, percebendo algo estranho. No verso, onde antes estava vazio, agora havia gravadas 2 iniciais, C e M. Ao chegarem ao lado de fora, sentiram o ar fresco da noite e o som distante das celebrações. Mas, ao se afastarem, a torre permaneceu no horizonte como um lembrete sombrio. Luís parou e olhou para trás. Ele juraria ter visto 2 figuras na janela mais alta, observando-os. Clara e Mariana. A maldição do relógio havia sido apaziguada, por enquanto. E assim, o último réveillon na Torre do Tempo tornou-se mais uma lenda em Valdéria. Uma história de sacrifício, medo e a luta contra forças além da compreensão humana. O tempo havia sido alimentado, mas o relógio continuava marcando, esperando pelo próximo sacrifício.